Hoje a gente vai dar uma olhada numa apresentação visualmente muito, mas muito poderosa, chamada Raízes e Horizontes. E o subtítulo, Adolescentes e a Reparação do Caminho, já dá uma dica de que o tema é profundo. Mas o que faz dela algo tão especial é como ela se conecta a um universo que, assim à primeira vista, parece não ter nada a ver. E a pergunta que abre tudo isso é no mínimo inesperada. O que o mundo de Minecraft e a teologia moderna têm em comum? Essa é a provocação inicial. A apresentação usa toda essa linguagem visual de construção, de blocos, que é super familiar para milhões de jovens, para desconstruir um problema social que é bem antigo e complexo, a desigualdade de gênero. É um jeito de trazer o debate para perto, de uma forma que faz sentido para essa nova geração. E por trás disso tudo está o reverendo Pedro Lísias, uma figura que transita entre mundos bem diferentes. Ele é pastor, é teólogo e também é designer gráfico. E essa combinação de papéis, olha, é a chave de tudo. Ele não está só pregando, ele está comunicando visualmente, usando ferramentas de design para falar de um tema sensível com um público bem específico, que são os adolescentes presbiterianos. É essa abordagem que torna tudo tão diferente. A ideia da apresentação é a seguinte: para consertar um caminho, primeiro a gente precisa entender por que ele quebrou. Então o primeiro passo é tipo uma escavação mesmo, sabe? Ir lá no fundo para desenterrar as raízes históricas e culturais de uma desigualdade que até hoje define muitas das nossas relações. Olha, o diagnóstico aqui é reto e direto. A apresentação parte de uma afirmação bem forte. Essa tentativa de dominar e controlar as mulheres não é uma coisa nova, mas sim uma linha que atravessa a história. E a sacada visual aqui é simplesmente genial. De um lado, a gente vê uma representação que lembra uns hieróglifos antigos, do outro, uma cena que parece ter saído de um jogo. A mensagem é clara, o padrão de dominação se repete, só muda a estética com o passar do tempo. E para dar base para esse argumento, o material vai buscar lá nas escrituras, destacando 3 histórias bem impactantes. A história de Vaste, a rainha que perdeu o trono por uma questão de dignidade, a de Tamar, que clama por justiça depois da violência que sofreu, e a da concubina do Levita, que é uma vida trágica marcada por um abuso terrível. Cada uma delas serve como um pilar para essa tese que está sendo apresentada. Bom, depois de mostrar essas raízes lá de trás, a apresentação faz uma ponte, direto para o presente. Ela argumenta que esse caminho quebrado não ficou lá no passado, não. As rachaduras dele aparecem hoje, e de formas que vão desde a violência mais explícita até aquelas microagressões que acabam moldando o nosso dia a dia. E aí a apresentação joga na nossa cara uma série de cenários, e são cenários bem brutais, que mostram essa desigualdade na prática. O primeiro fala de infidelidade. Quando ela o expõe na internet, a consequência é social. Agora, quando a situação se inverte, a consequência para ela é fatal. O slide destaca uma perigosa noção de posse, onde a transgressão masculina é tratada de um jeito completamente diferente da feminina. O próximo cenário fala de rejeição. Quando ela é rejeitada, a consequência é ser excluída das redes sociais. Quando ele é rejeitado, a consequência para ela é a violência física extrema. A reflexão aqui é sobre como a recusa feminina muitas vezes não é vista como um direito, mas como uma afronta pessoal, que, na cabeça de alguns, justifica a agressão. No terceiro caso, a gente vê uma coisa que, mesmo quando o gatilho é o mesmo, uma crise de ciúmes por causa de álcool, o resultado é o mesmo. E é trágico. Nos 2 casos descritos, a mulher acaba morta. A apresentação usa essa simetria terrível para argumentar que, numa estrutura de poder desigual, a mulher sempre se encontra numa posição de vulnerabilidade física muito maior. E para fechar essa série, o último cenário é sobre o fim de um relacionamento. Quando ele termina, ela sofre, mas a vida segue. Quando ela termina, a incapacidade dele de aceitar a decisão vira perseguição, ameaça e, no fim, assassinato. Juntos, esses 4 exemplos pintam um retrato bem sombrio de como a desigualdade de poder se traduz em violência real e fatal. Agora, saindo um pouco da violência física, o material foca na agressão verbal. E esse slide aqui é uma imagem muito forte para ilustrar o veneno sutil da linguagem. Um coração, que deveria ser um símbolo de afeto, é formado por uma coleção de palavras usadas para diminuir e ofender mulheres, mostrando como a própria língua pode moldar uma cultura de desrespeito. A ideia aqui é que essa cultura não se fortalece só com a violência explícita, mas também com mensagens bem sutis do dia a dia. Aqui, por exemplo, um caso clássico de corredor de supermercado. Para os meninos, o cereal tem um tigre, evocando força, agressividade. Para as meninas, uma leoa, fera, num pacote cor-de-rosa.
A apresentação sugere que é assim, nessas pequenas doses diárias, que os estereótipos de gênero são construídos desde a infância. Mas olha, depois desse diagnóstico todo, que é bem pesado, a apresentação vira a chave completamente. Após mostrar o caminho quebrado, ela se dedica a apresentar uma visão de como consertá-lo. Essa é a parte da boa nova, a proposta de um novo horizonte. E a imagem que representa essa boa nova é justamente essa aqui. Uma cena de dia a dia compartilhado, homens e mulheres dividindo as tarefas e o lazer. É um contraste absurdo com tudo que a gente viu até agora sobre dominação e conflito. É a representação visual da igualdade na prática. E para ajudar a construir esse novo caminho, a apresentação traz um conceito central: autonomia solidária. A ideia é que a força de verdade não vem da dominação, mas do apoio mútuo. É sobre ajudar e aceitar ajuda, criando uma comunidade onde a individualidade não é apagada pelo grupo, mas fortalecida por ele. Um princípio que, aliás, conversa diretamente com a ideia cristã de comunhão. E com isso, a gente chega no grande objetivo da apresentação. Não é só apontar problemas, mas propor um jeito novo de viver. A meta é desafiar a ideia de que o homem é o centro de tudo. É ressignificar a submissão como um serviço mútuo entre pessoas iguais. E o mais importante é dar aos jovens as ferramentas para que eles mesmos construam esse novo caminho. Um caminho de respeito e segurança. E a nossa análise termina exatamente onde a apresentação original termina, com uma pergunta que fica no ar. A sugestão de que, talvez, a chave para reparar o caminho esteja em revisitar as histórias mais antigas, mas dessa vez olhando através dos olhos e das experiências das jovens mulheres que estavam lá. Uma reflexão que, no fim das contas, fica para todo mundo.